Olá, lindezas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Cientistas do Bem-Estar. E hoje eu não estou só com uma pessoa, hoje eu estou com um casal, que é um casal que eu tenho uma grande admiração. Que no momento lá que eu estava gatinhando, sabe, assim, na inteligência emocional, eu tive a sorte, não, a sorte não, a bênção de ter na minha vida ela como minha mentora, como minha gestora, lá na SBE, no departamento, no CARE, né, um nome dado até pelo marido dela, que está aqui com a gente também. E o marido dela, que é o João, né? João e Helena, esse casal incrível aqui. Que quando a gente estava ali no treinamento, foi uma pessoa também que me deu a mão, me dava toques, enfim. Me ensinou bastante no amor e na dor. E eu tenho que começar assim esse programa falando sobre isso, sobre gratidão. Esse programa é muito mais do que falar para os casais, hoje ele é muito focado para os casais, tá? Eu tenho que falar sobre gratidão. Porque dentro dessa minha jornada de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, eu tenho pessoas como eles aqui hoje. Sejam muito bem-vindos aos Cientistas do Bem-Estar e muito obrigada por estarem aqui, né? comigo hoje, tá? Gratidão mesmo, assim. Gratidão Aprendi é muito nossa. com vocês, muito mesmo. E eu tenho certeza que não só eu. Eu vou falar Lele e João, tá? E John, tá, gente? Que é assim que a gente se fala. Isso aí. A gente na vida precisa entender na nossa jornada, né, agradecer por tudo que a gente aprende com as pessoas que passam por ela e seguir o meu caminho, muitas vezes a força do meu caminho veio de momentos com vocês, de caronas, de conversas, de puxões de orelhas, sabe? Porque é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai, principalmente o sentido do amor incondicional. Que é olhar pro outro e falar, cara, tá tudo bem. E não só a mim, tá, gente? Eles ajudam muitas pessoas aqui. Esse casal é top. A Helena, psicóloga de formação, faz parte da equipe da SBI ainda. Mas ela tem outros projetos que a gente vai falar aqui. E o John, além de fazer parte da equipe, é um advogado de sucesso aí. Mas a gente vai no bate-papo aqui conversar com vocês. Que legal. E eu já quero começar fazendo uma pergunta. Porque eles têm um trabalho maravilhoso hoje em dia, gente, com casais, que é o Elos. Primeira pergunta é, por que Elos? Vai lá, gatinho. Primeiro, gratidão por estar aqui, né? Muito gostoso ver você nessa jornada tão linda. E agora, sim, linda. num sucesso. Linda. Entenderam? Linda. E é muito gostoso ver o quanto você evoluiu, o quanto você tá, assim, com propriedade. Eu fico muito, muito feliz de estar aqui para ver isso, viu? Sinta-se orgulhosa. Tem cria aí, né? Tem dedinho, tem mão, adorei pé. o nome, como eu te falei, Cientistas do Bem-Estar, porque tem tudo a ver com você, né? Porque você sempre se preocupou com a saúde, com o físico, com a alimentação e tudo. Então tem tudo a ver com você. Ai, Físico e mental, né, amor? Uma Verdade, maravilha. verdade. Então é assim, elos, por que elos, né? A gente fala elos emocionais porque quando a gente pensou nesse nome, pensou em desde pequenininho ou até antes, no ventre da mãe, ou até antes, quando a gente escolhe vir, a gente cria elos com Deus, elos dentro do ventre com a nossa mãe, elos quando a gente sai com os nossos pais, depois com os irmãos, toda a família, depois com a escola, amigos, enfim. A vida é feita de elos. Sim. Emocionais, porque cada pessoa que passa na sua vida, ela traz alguma coisa, né? Ela deixa alguma coisa, leva alguma coisa. Então a gente cria elos, bons e não tão bons, como eu falo, né? Mas todos são de grandes aprendizados. Então, quando a gente fala elos emocionais, lá tá como psicologia familiar. Por quê? Porque é um elo da família. Você é a resposta de toda a sua história de vida. Sim. E aí o que a gente fala é isso, é que a resposta do que você é hoje, você deve ao que você foi mesmo antes de você ter escolhido vir para cá, né? Que a gente não sabe, desconhece ou desacredita, sei lá, cada um com a sua crença, né? Então, elos é por esse motivo. E é Os lindo, elos né? que a Uau. gente queria. Perfeito. Perfeito. Não tenho nada Gostou, a Ju? acrescentar. Nada a acrescentar, John? Ah, não tenho nada a acrescentar, mas quero agradecer, de verdade. Achei bem legal a introdução que você fez, ainda a gente... eu só corrigiria você numa coisa. Você falou que chegou engatinhando. Na verdade, você não chegou engatinhando. Você já chegou voando. E aí, tanto é que decolou e foi criar a sua forma de ajudar as pessoas. Isso é bem bacana. A gente fica bem feliz de lógico. verdade quando a gente vê que pessoas que passaram pelo treinamento se desenvolveram a ponto de conseguir ajudar as pessoas. Eu acompanho seu trabalho há bastante tempo, desde que começou, e eu acho muito legal.
parabéns e vamos aí. No que a gente puder contribuir aí pra turma ser mais feliz e se amar mais, é o que a gente vai fazer. É o jeitinho dela falar, né? Lindeza. Né, né? lindeza? Ótimo. 5 horas da manhã, academia, lindezas. Tô aqui. Tá aí fazendo o quê? Vai dormir, fazendo meu. o quê, linda? Vai... Se 5 frio não, 5 horas lascado. eu acordo. 6 horas eu chego lá porque ela só abre às 6. Se ela abrisse às 5, eu estaria assim. Se frio lascado, vai dormir. Não. Mas é bom que dá uma queimada no Sim, bacon, entende? não. Essa hora, é bom Entendi. que dá uma queimada, assim. E a decisão, mas isso, John, é legal falar sobre atividade física, assim, é decisão. Porque quando eu acordo de manhã, no começo do ano, eu engordei quase 6 quilos, eu tive uma disfunção e tal. E eu sou muito preocupada como eu quero envelhecer. Porque é muito com autonomia, muito com, sabe, sem depender dos outros. Aí, quando eu fui entender, eu falei, opa, peraí, deixa eu voltar a me cuidar. E a atividade física, ela é muito importante, e vocês sabem, né? O que ela ajuda na cabeça da gente. E é jogar um basquete, sabe, fazer uma caminhada. Tudo que você pode fazer para movimentar o corpo é muito importante. Aliás, gente, uma dica aqui, em casal, sabe? É muito bom fazer isso. Fazer uma caminhada juntos, fazerem atividades juntos, ajuda a ir mais longe, né? Porque um vai dando força pro outro. E aí, falando em casal, quero que eles contem uma historinha aqui pra vocês, né? Tem várias atividades que dá pra fazer juntos. Várias atividades que dá pra queimar uma gordura. Uma caloria uma boa. caloria boa. Loucura. Uma loucura, gente. E Não faz deixa bem, ele tá? falar o que ele quer. Não, mas né? é bom falar, gente. Segura. Seguinte, sexo faz bem pra pele, ele dá uma, né? Por quê? Porque na hora que você tá lá no vucu-vucu, dá uma... É verdade. Uma loucura. Né? Então, é bom. O sexo tá lá na pirâmide de Maslow, gente. Faz parte. Necessidade Aí as fisiológica pessoas humana. ficam, não, o sexo... Ah, tá, você não faz. Você nasceu como, né? É. Ô, Linda, e você tá falando, mas lá, no treinamento, os casais, é assim, às vezes falar de sexo é algo que é estranho, né? É. Um É tabu, algo nossa. difícil, é um tabu Todo mundo falar. ali é filho de inseminação artificial. É. E aí é interessante porque quando você fala isso, porque lá no treinamento a gente faz exatamente isso. A gente mostra que o toque é além do sexo, né? E que ele permite você fazer o sexo com amor. Então, através da conexão e tudo mais, não importa. É uma vez? É uma vez, não tem problema. Agora, quando você é casado e você tá ali, faz parte do seu cotidiano. Por quê? Porque é como a gente fala, desde o nascimento, a ocitocina, ela é produzida por Exato. um bebê, né? Para o bebê. E aí, quando você tá na vida adulta, o toque, ele remete você ao acalento daquele momento, né, que você foi protegido e tudo mais. Então, conecta os casais. Na verdade, o toque, o sexo conecta os casais. E não só é o ato em si, como a gente fala. É a conexão que existe além disso, né? A Marília demais. Frari, ela esteve aqui, ela é uma fisioterapeuta pélvica, ela falou muito sobre isso, ela falou, e ela é maravilhosa, assim. Ela falou muito sobre isso, ela falou, gente, as pessoas, hoje em dia existe tanta pornografia, fala logo assim, mas não se fala de sexo com a qualidade que ele deve ter. Entende? Que é essa coisa do prazer, né, com amor. Ninguém tá dizendo que se não se possa fazer sexo por sexo. É isso que eu tô dizendo. Mas assim, tá, e a qualidade dele? É coisa de coelhinho? Não, não é, gente. É olhar, fazer o negócio acontecer e ser bom pra você. Só que alguns casais, é isso que vocês falaram, não falam de sexo. Né? As mulheres têm vergonha de falar de sexo com outras mulheres. Os homens ainda têm um pouquinho mais, porque o homem ele é incentivado desde sempre a se tocar. Então a mulher até hoje ela fica naquela... né? Não, gente, é bom, porque quanto mais a mulher conhece o corpo dela, ela vai conseguir, junto com o parceiro dela, se darem prazer, porque é uma troca, o prazer de ambos ali, né? O prazer dele é seu e o seu é dele. Isso é muito importante. Há quantos anos vocês estão juntos mesmo, assim, falando em prazer, falando em tempo e troca? 32 anos. 33, acabei de falar pra você. 33 anos. Ai, Chuchu. Gente, na relação, ele mais lembra das datas do que eu. Ah, é ele? É. 33 anos. É porque E ela onde não vocês quer assumir que tem conheceram? 51. Então, eu repeti o 5º ano e o 3º ano do colegial na época, né? No ensino médio colegial. E aí eu caí na sala dele. Era Aí pra foi ter, né? interessante, porque 18 aninhos. nós tínhamos 18 anos. E foi interessante porque foi uma aposta. Por isso que eu digo, as coisas precisam acontecer. Ele ia ficar com a minha amiga, que tinha um filho, Adoro e eu essas ia histórias, ficar, gente. e eu ia ficar com um amigo dele. E eles apostaram, né? Quem beija quem primeiro, né? Quem beija lá primeiro.
E aí ele falou, não vou lá não, porque lá tem um filho e eu não tenho só 18 anos e tal. Não tava pronto. E ela era super amiga minha, uma pessoa maravilhosa. E aí ele falou, beija eu, que nós somos amigos mesmo, você beija eu, ganho aposta e tudo mais. Aí eu beijei, aí não deu Daí certo, tá né, beijando linda? até hoje. Beijei, tô beijando até hoje. E aí é legal porque quando a gente se conheceu, foi o que a gente estava falando, né? A gente conheceu outras pessoas antes de se relacionar. E é interessante porque a gente escolheu ficar junto com 18 anos. A gente nem sabia se essa escolha Se ia dar certo ou não. mas a gente se escolheu. Então, eu acho que é legal você fazer escolhas e viver aquela escolha, né? Se entregar àquela escolha. Então, é legal a gente Você fala também da gente viver as nossas Falei. escolhas, né? Que todo mundo falava, isso não vai dar certo, né? É, isso que eu ia te Como perguntar é? Gosto quando agora. você conta aí. Você 18 conta anos, bonitinho. né? São muito jovens. Não, isso, vai durar um mês. Esse negócio E esse aí. lelê aí, de amorzinho, não sei o quê, vai durar um mês. Aí passou. Vai durar um ano. Aí passou. 2, 3. Quando deu, por exemplo, 7 anos e a gente ainda tava, crise do 7. Pode esperar que vai vir. E nunca isso passou. Então a gente sempre se Não que foram só flores, tinha uns de espinhos, chuchu mas e são tal. poucos. Mas é assim, eu falo que depois que a inteligência emocional, se fala, entrou na nossa vida, o mais importante é o tempo que você fica naquele conflito ali. Então, se eu conheço, permita conhecer o outro, porque se eu conheço ele, a história de vida dele e tudo, eu vou saber onde tá. Aquele ponto que eu tô, sabe onde eu tô cutucando a ferida? E aí, se eu cutuco, vai machucá-lo. E se eu não cutuco, eu preciso alertá-lo de que aquilo tá fazendo mal pra mim, pra relação e pra ele, né? Então, é legal por causa disso. A gente faz esse movimento todo e assim, o tempo que a gente fica no conflito é muito rápido. E tem casais, que é o que a gente fala, fica muito tempo no conflito. Só porque não sabe sair, né? Mas o treinamento de casais ensina como sair. Tá vendo, gente? Ó. E a terapia também, né? E a terapia também. Eu faço terapia com casais, então é interessante, né? Que ele fala que... Não tem como não lembrar, né? Agora você tá vendo? Me coça, meu Deus. Linda, eu sou João, uma pessoa pode falar, assim... João. Não, pode falar, amor. Pode falar. Não, Eu te libero. Essa semana eu saindo, ela tava atendendo, aí eu passei pra... É raro eu ficar em pra ir casa trabalhar. primeiro tudo atendendo, né? Aí eu vi o paciente dela, ouvi assim, nem sei quem é, porque não dá pra ver, porque ela tava de costa, e o cara falando tudo que eu queria falar pra ela, assim, eu falei, meu Deus, cara, eu sou fã dele. Ele falou assim, o carro da minha mulher tem até banana dentro. Eu falei, meu Deus do céu. Porque o seu carro tem até banana dentro. Não tem tem. um macaco. Tá aí uma coisa que eu falo. Não deixa eu me empolgar, não. Tá aí uma coisa, é assim, existem conflitos. O meu carro é meu. Não tem banana nada. Não tem casa com banana nada. É assim, tudo que eu preciso tá dentro do meu carro. Uma blusinha de frio, um sapato, Uma tudo tem dentro comida, do meu carro, uma sabe? ferramenta. E aí tem dentro do meu carro. E aí ele reclamava, até que ele falou, o carro é seu, né? O guarda-roupa é meu, a gaveta também é minha. E aí a gente começa a entender o quanto o outro também precisa passar por cima do perfeccionismo, que é o quê? Pra poder viver em paz. Então, o perfeccionismo eu digo que é assim, você muda e exige de você. Só que dentro de um relacionamento, você não pode exigir do outro a mesma coisa. A pessoa precisa estar em conjunto dentro da casa para saber que todos moram ali, que existe um casal ali, que existe filho, que existe cachorro, para viver em conjunto. Mas eu não posso falar, apontar e você tem que mudar isso porque isso está me atrapalhando. Não. Por quê? Porque a gente fala que o casamento, ele precisa estar numa sintonia da gente poder entender assim, isso é dela e isso é meu. O que eu posso ajudá-la em mudar isso e o que você pode me ajudar em mudar alguma coisa. Porque ele exigindo de mim, eu não ia mudar nunca. Aí ele veio e fala assim... Ele fala jeitinho. assim, ele vem e fala assim... aquele sapato ali, posso pôr lá na sapateira? Eu falo, já larguei o sapato ali. Então é uma junção, sabe, de coisas assim que a gente vai ajudando o outro a sair de alguns vícios que a gente fala que são emocionais, né? Que apertou um botãozinho e volta lá para a vida passada, que foi como você aprendeu. E nos relacionamentos acontece isso, né? As pessoas são intolerantes. E é muito legal você falar sobre isso, porque muitas pessoas acham... Tem dois fatores aí. Primeiro que a pessoa acha que quando casar, quando começa a namorar, o casar fala, vou mudar aquela... Não se preocupa não, que quando casar eu mudo. Ou então quando mudar, quando noivar, enfim, quando vai ter etapas. Eu falo, gente, sério mesmo que você... Pra quê? Eu acho que é um jogo de uma vaidade tão grande. Peraí, você se apaixonou por aquela pessoa. Eu acho que a pessoa vai amadurecer, vai evoluir com inteligência emocional e tudo mais. Agora, mudar
É a mesma coisa que você pegar um cavalo selvagem e botar no cabresto, cara. A beleza do cavalo selvagem é justamente ele estar ali no pátio, né? Ser selvagem. Ser Sim. selvagem. Aí você fica colocando no cabresto, é muito mais delicado falar, posso botar seu sapato ali? Posso fazer não sei o quê? A pessoa fala, putz, tem mancada ali, né, e tal. O cavalo não precisa dar o coice, né? Assim, é só mudar a direção do negócio. E a gente ensina diálogo saudável, né? Sim, você, Fala né? aí. Eu falo só o que eu quero. Você ensina que é saudável, que você tem que tomar cuidado. Comunicação não violenta. Tem um vídeo que você gosta muito do Cal Mascarenhas, Sim, né? calma, mascarenhas. Incrível. Ele fala sobre... Não foi eu que te Amor, feri. respeito e liberdade. Amor, respeito e liberdade. Não foi eu que te feri, foi você que se sentiu ferido por Isso. aquilo que eu disse. E aí o sentimento de ferimento interno é seu. Se você não fala, eu não vou poder te ajudar. Então eu já tenho aquele costume. Eu vou fazer isso desta forma. Por exemplo, chego para você e falo algo, eu não sei que eu tô te ferindo. Se você precisa falar para mim, Helena, aquilo que você me falou me feriu bastante. Então eu gostaria que você não fizesse mais isso. Por quê? Bababi, bababá. O Então, limite das relações, sem o precisar limite machucar das- ninguém, sem né? precisar machucar ninguém. E é muito difícil quando você está no meio de um conflito ali, você trazer isso que você está falando, né? Porque você quer mandar, você quer fazer com que o outro faça do jeito que você quer que faça. Você falou? É igual a gente tá falando de sexo. Você fala do que você gosta? É. Você fala, porque você convive junto. Então, quer dizer, daqui a pouco você tá fazendo coisas que você não quer dentro desse relacionamento que vai prejudicar essa relação. Né? Então, eu acho que tudo você precisa dizer. O que te feriu? Porque o outro não vai saber. Quando ele começou falando assim, e aí, e aquele sapato ali, vai ficar ali até quando? Ele falava assim. Antes da inteligência emocional. Não, já tava, antes tava dele- no caminho. Tava no caminho, antes dele. Não, né? Sei lá, não. Eu acho que a gente ainda Você não tem. estava tratado? Não João? estava tratado. Às vezes eu esqueço de tomar um remédio. E aí eu acho legal porque ele começa a falar e ele mesmo já fala. Aí eu falo, você percebe o jeito que você falou? Aí ele, vou mudar. E aí ele muda. Porque ele percebe o quanto que machucou, o quanto que feriu, o quanto que não foi legal. Que é desnecessário Que até, é né? desnecessário. Sim, sim. Mas é numa impulsividade, né? É natural, só que é natural pra quem fala. Mas não é natural pra quem ouve. Eu acho que o grande barato das relações humanas, assim, principalmente relações afetivas, é você entender a empatia de vocês colocar. Será que eu gostaria que falasse comigo assim? Talvez eu não gostasse. Então, às vezes eu brinco com ela e falo assim: como eu poderia dizer pra você que é melhor você tomar a caneca desse lado aqui? Aí a gente brinca e fala: fala assim. Aí eu falo: beleza, então eu já sei como tem que falar. Porque senão a gente fica testando, e é o teste do erro. Erra quando fala pra tomar sim, erra quando fala pra tomar no copo, erra quando fala, e aí erra e acha que tá acertando. E tá ferindo, até a hora que a pessoa explode, e aí vai parar no escritório pra fazer divórcio. Sendo que não tinha nenhuma necessidade, era só falar assim: olha, então, é porque eu prefiro desse lado, porque desse lado dói minha mão. Simples. Será que a empatia, John, não virou então uma palavra de moda? Eu falo porque eu vejo muitas pessoas falando de empatia, mas na verdade a gente precisava trabalhar mesmo para a nossa comunicação a partir de nós mesmos. Sem dúvida. Porque eu vejo as pessoas falando muito sobre empatia, né? Tem que ter empatia. Eu falo, tá, mas e a comunicação a partir de você? Porque é a partir de mim que vai surgir essa conexão, né? Esse elo com o outro. Porque se eu não consigo me comunicar bem comigo, eu vou querer que o outro seja o que eu quero que ele seja, que talvez nem eu seja. É um espelho, é o projeto no outro, uma perfeição, algo que, na verdade, está tudo aqui dentro de mim, precisando ser organizado. Eu falo que é a arrumação do guarda-roupa, sabe? Que você precisa tirar. Então, tá bom, tira tudo de dentro e vai vendo onde vai cabendo qualquer coisa. Porque acho que muitas situações, hoje a gente vê muito modismo, mas na prática, na verdade, entender que tudo é prática. A inteligência emocional, eu vivi o treinamento, né, durante 2 anos, vocês que estão lá há muito tempo, né, sabem disso, que nós não somos monges, mas somos cientistas, né, pessoas que se estudam, que a partir das nossas dores e vendo dos outros também, a gente fala, opa, preciso melhorar isso e aquilo, que a gente já viu isso muitas vezes, né, a gente lá fala, caraca, tá vendo, isso tem um pouco a ver com a minha história. Muitas vezes, gente, para vocês terem noção, a gente sai ali, a gente tá firme e forte, né, que nem gelatina. Porque a gente tá ali fazendo o nosso trabalho, mas sai, vai lá no backstage e chora, porque aquela história da pessoa lembrou alguma coisa nossa que a gente viu que a gente precisa tratar, né? Olhar para nossa também. Então é muito mais que empatia, é comunicação e prática. Porque todo dia eu tenho que botar em prática.
Que se eu não colocar, que a gente não coloca em prática, a gente não vai levando adiante, né? Tem um exercício que eu faço em terapia que eu acho assim importante, que a gente comenta no treinamento de casais, que é assim, são duas histórias, né? A minha história e a história dele. Ele viveu de uma forma com os pais dele. E eu vivi de uma outra forma com os meus pais. Quando a gente se junta, qual forma que vai ser? Aí vem o conflito. E é aquilo. Os dois aqui, nós duas. Eu faço um 6 aqui, eu tô enxergando um 6, mas você tá enxergando um 9. Quando você fala da empatia, é legal, porque muitas vezes a gente faz o exercício. Eu vou lá e falo assim, sai da minha zona de conforto, porque precisa sair daqui da zona de conforto. Aí você vai e começa a ver como ele olha a história. Você sai daqui, vai pra lá e olha sobre o mesmo ângulo dele, pra saber assim, como é que ele tá vendo essa história. E ele também precisa sair da zona de conforto dele, vir até mim pra entender qual é como que eu tô enxergando isso? E aí, quando você... enxerguei do jeito que ele tá. Enxerguei do jeito que ela vê. Porque ela veio dessa história, lógico que ela enxerga assim. Eu venho dessa história, lógico que eu enxergo assado. Sim. E agora, como é que a gente vai conciliar essas duas visões? Como que a gente quer trazer isso para nossa família e para nossa relação? E aí começa-se a um movimento de... mas a minha era assim, a sua era assada. E como nós vamos ser? Talvez do meu jeito, que é melhor, porque você não gostava do seu, talvez do meu. Enfim, precisa Ou criar fazer de vocês, acordos. Né? Precisa fazer acordos e criar um próprio, né? Que eu acho que é o que salva os casais. Porque quando a gente fala, eu tô vendo o 6, você tá vendo o 9, cada um tem a sua razão. E eu vou bater no pé pela minha razão, você vai bater o pé pela sua razão. E onde Exatamente. que tá? Né? O que é o certo? Não existe certo e errado, a gente fala. Eu pontuaria também, você está coberto de razão quando você fala que a comunicação tem que começar com a nossa comunicação. Sim. Só que nem todo mundo está pronto, Linda, a se comunicar, até com si mesmo. Só as pessoas que estão buscando a evolução que entendem, quando você olha no espelho e fala alguma coisa, você está falando para você. A gente tem uma tendência, a gente aprendeu, na verdade, a apontar o dedo. Mas é porque você. Na verdade, não é você, sou eu. E aí a gente não sabe. Então, como é que a gente vai, entre aspas, usar essa comunicação para nós relacionada à empatia se a gente não tá acostumado a falar com a gente? Então eu prefiro falar assim, é reciprocidade, me tratou mal, eu trato mal. Você não sabe qual é o mundo que a pessoa tá, o que ela vive, o que ela tá passando. A gente sabe que nós temos uma condição muito diferente da pessoa, independente de qual é o contexto que a gente está inserido. Não tem como a gente falar assim, nós três estamos na mesma vibe e tal. Eu vim de uma escritura pública num cartório, um ambiente totalmente esquisito, assim, antigo. A Helena tava lá comigo, me aguardando, atendendo. Você teve em reunião, como é que nós vamos estar na mesma frequência? Não estamos. E a gente vai se adequando, assim, eu sei que eu tenho que te tratar com respeito, com o amor que a gente se trata, sempre se tratou. A Helena também, mas às vezes a gente não tem isso lá fora. A pessoa fala, a gente é... E aí começa, e principalmente em casa, aquela história, né, que as pessoas trazem pra casa aquilo que aconteceu na rua. E aí onde vai descontar? No marido, na mulher, no filho. Eu falo que é abuso, né? de amor, né? Abuso de amor, é isso É o mesmo, abuso do amor. Eu falo, e esse abuso do amor, uma hora a pessoa vai perdendo admiração, perde o respeito, aí o amor, né? O pilarzinho vai dando. Eu falo que você vai pegando um machado e vai dando no pilar ali, né? E ele vai Eu penso que o amor não acaba, mas ele vai diminuindo a ponto de se tornar insignificante. Porque aí eu perdi a admiração pela pessoa. Eu não tenho respeito por ela. Eu conheço casais, gente, que hoje eu não faço questão nem de, sabe, nem de tomar um café. Porque as pessoas falam palavrões umas para as outras, manda para aquele lugar e tal, eu olho. E não é uma brincadeira, a gente sabe quando, né? Até pela comunicação, mas são coisas assim que, sabe aquela coisa vergonha alheia? Eu acredito nas relações, eu acredito no casamento, eu acredito na instituição, eu acredito na, sabe? E eu não gosto quando eu vejo as pessoas falando, casamento é uma merda, se casamento fosse bom, não sei o quê. Eu falo, tá, mas aí a pessoa fala isso, daqui a um ano tá casando de novo. E aí não sei o quê. É uma busca, né? É uma busca pelo amor. Perfeito, e não existe a perfeição. Mas ela não olhou pra ela, né? Não olhou. E aí a pessoa fica o tempo todo buscando no outro. Eu falo, gente, se você tivesse olhado pra você no seu primeiro casamento, talvez você não tivesse separado. Isso. O casamento começa por você.
A gente fala muito isso, né? O casamento sou eu em primeiro lugar, porque eu preciso casar comigo. Isso. Gostar de Sim, mim, me sem entender, me compreender e saber. O outro vai vir o quê? Agregar o quê? Porque se eu estiver toda hora apontando para ele os meus defeitos, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo, né? Tem até um exercício de terapia que a gente coloca lá, né? Coloca a pessoa, o nome das pessoas. Aí depois, o que que você exige dessas pessoas? O que que você quer que essas pessoas te deem mais, né? Aí a pessoa fala, mais atenção, mais carinho, se comunicar melhor, tratar bem e tudo. Eu falo, quanto você se dá disso? Aí a pessoa fala, 3. Então você vê que você está buscando no outro aquilo que você não encontra nem em você, você não faz por você. E aí fala, opa, é verdade. Então é muito E você não legal. pergunta quanto que a pessoa dá daquilo pro outro? É Não, legal, mas é legal também, né? Eu quero exigir 10 de Helena e dou quanto pra Helena? Fica a dica, É que ó. Sou quase um psicólogo. é que- incrível. Eu Mas sou muitas demais. vezes, John, ela acha que tá dando muito. Sim, lógico, sempre Porque acho. ela não tá vendo que ela não dá nada. exercício E aí, já começa. qualquer coisinha que ela dá, ela acha que não é nem 10, é 1000. É lógico, eu tô aqui achando que eu sou o cara do podcast, que eu só vim aqui pra entregar. Imagina, eu sou o cara mais importante do só mundo. aponta, Até né? a hora que você ouve e fala assim, pô, gratidão, legal, empatia, pô, legal. É o que você falou, excesso de amor, legal. Umas coisas que, cara, puta, isso aí eu vou levar pra vida. Faz uma diferença, Entendeu? né? E o que você falou disso do exercício, a gente fala o seguinte, como começa pela gente, né? O apontar o dedo para o outro, você já tá deixando de se olhar, porque você sabe, você fala, eu sou perfeito, Lógico. né? Eu sou perfeito. São as 3 últimas bolachas do pacote, não sou só Não é, né? Tá com a linda, filho. Tá com a linda, né? Tamo boas Tadinha, mãos, deixa tá? ela falar um pouco, né? Ai, Não, gente, vai falar, eu tô adorando. É o dela. Qual foi a maior dificuldade no começo do relacionamento de vocês? Além das pessoas ficarem apurrinhando, que é um saco, né? Essas coisas ficarem, não vai durar, não sei o quê. E eu convivo com vocês, né, gente? E vejo que eles são namorados, gente. Eles namoram até hoje. E como vocês, eu tenho os pais de uma amiga minha, que eles são casados há 52 anos, eles namoram até hoje. Eu falo que eles foram meu primeiro exemplo de... Que eu olhava e falava, nossa, eu quero ser assim. Aí eu conheci um outro, eu conheci vocês. Eu falei, tá vendo? Eu tava certa. A gente tá numa fase que as nossas filhas olham e falam assim, pai, desnecessário. Desnecessário. Sério? Porque Porque eles têm duas filhas lindas, gente. eu tenho a filha Mariana, a Manuela. A Mariana tem 11, a Manuela tem 20, vai fazer 20 agora. Já vai Pessoal, fazer a Mariana que tem 12 e a 12. Manuela que tem 19. Pode continuar. Eu falei quanto? 11. 20. É que ela tem a idade da Lala. Ela é mais velha que a Lala um pouquinho só. Helena, você é muito ruim pra data, Helena. Amor, sou péssima pra data, né? É porque a Mas ela é boa Mari em tem a um monte de mesma... outras coisas. A Mari tem a mesma idade da Lavínia, só que ela é de março e a Lavínia é de agosto. Isso mesmo, isso mesmo. É mesmo. Pode continuar. Eu falo Manu, no você é podcast incrível. que ele é o meu, como é que fala, cérebro. A Manu faz agora em julho, não é? 26. 23. É, tá vendo? 26 Eu de julho. lembrei. Ela faz 20 agora. Já? Faz 20. Meu Deus, o tempo passa muito rápido. Manu vai Eu fazer lembro a 20. festa de 15 anos dela, gente. Verdade. Harry Potter, mesmo. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Então, dificuldade. No começo, Qual foi? sim. Acho que vocês... Cara, vou te falar que a gente não teve dificuldade assim pontual. Obviamente, aquele início de casamento, a gente resolveu casar de loucura, assim, de última hora. A gente namorou 7 anos e aí, quando a gente resolveu casar, ela falou assim: vamos casar? Aí eu falei assim: cara, casar, meu. Aí dei uma pedalada. Aí depois ela veio de novo: vamos casar? Eu falei: puta, de novo. Aí na terceira vez que ela falou: vamos casar, eu falei: vamos casar agora. Aí eu falei: vamos no cartório agora. Não, mas agora? Foi Eu falei: assim. vamos no cartório agora. E realmente, a gente foi pro cartório, eu falei pro cara, meu, a gente vai casar. O que precisa pra casar? O cara falou, precisa trazer tal documento e arrumar 2 pessoas. Eu falei, tá bom. Liguei pra minha irmã, pra um amigo meu, falei, dá pra vocês virem aqui que a gente vai casar? Acharam que era zoeira, não entenderam nada, a moral da história. Desse dia, em 27 dias, a gente casou. Então a gente não tinha casa, não tinha nada, não tinha Só casamos no enxoval, cartório. não tinha nada. E Tá aí- vendo, mulheres? Tomem as decisões, dá certo. É. 32 anos. Então a dá gente, a certo. dificuldade era 3, essa, era montar uma 33. casa, era arrumar uma casa, era ter dinheiro pra pagar as coisas, mas, cara, não vou te falar assim, dificuldade, acho que a única dificuldade que a gente enfrentou na nossa vida, que eu, pelo menos é uma que pra mim foi uma questão durante um tempo, era o fato de a gente não ter filhos. Isso foi algo que, cara, durante um tempo eu comecei a ficar encanado, porque eu falava, cara, a gente sempre quis ter filho, a gente nunca fez tratamento pra ter filho, mas a gente falei, caramba, se a gente transa, a gente vai ter filho. Só que daí a gente transa um ano e não tem filho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falou, pô, peraí. Alguma coisa tá esquisita aí.
E aí acho que é legal a gente falar do treinamento, que foi o que mudou. E aí, o John sempre foi muito, como é que fala, muito razão pura, né? Num, assim, emocionalmente falando, ele era bem meu ogro favorito, era um ogro, né? E aí, o que que acontece? Era muito difícil para ele entender algumas coisas sobre isso, sobre se olhar, sobre entender que muitas coisas eram emocionais. E aí, um amigo dele falou: tem um treinamento para ir. Aí ele: não vou. Ficou mais de um ano para ir, até que eu falei: olha, já paguei. Aí você vai no treinamento. Então ele foi em julho de 2002 fazer o treinamento, que era até o Arita. E ele foi lá no Arita, que Deus o tenha, a pessoa que mudou minha vida. E aí ele foi lá no Arita, fez o treinamento em julho. Aí ele voltou. Em agosto eu fui. Em novembro eu tava grávida. Cara, a Mônica, a minha irmã foi a primeira que fez em setembro de 2002, a Ana. A Mônica em Logo novembro. depois de mim. Lá no Arita. Então, aí o que acontece? É muito legal porque a gente percebe, assim, o que eu percebi na minha história, que é por isso que a gente faz o treinamento para casais, sabe? Que é aquilo, o que nós descobrimos na nossa história que faz bem para os outros, para que os outros. É assim, é apenas um exemplo, porque tem pessoas que seguem exemplos que não levam a nada positivo, né? Modinha. E a gente fala, a gente quer ser alguém, quer ser um casal, e não que a gente force isso. A gente quer ser um casal que fez diferença na vida das pessoas, mas primeiramente na nossa. Então a gente acreditou que indo para esse treinamento modificaria algo pra gente. Quando a gente voltou, os dois, a gente falou: isso mesmo. Então vamos aguardar agora. Porque nós éramos em 5 irmãos. E aí eu, sendo a segunda, a Rita, minha irmã, a primeira, minha irmã fazia comida de casa e eu cuidava dos meus irmãos. Eu trocava, eu dava comida e tudo mais. Com 9 anos. E aí, eu já tinha sido mãe, foi bom? Não. Não. Eu já tinha sido filha, foi bom? Não, porque eu não podia brincar. Então, para que eu ia trazer um filho ao mundo? Só que racionalmente eu queria. Então, inconscientemente, minha história, a história da minha mãe, né, e tal, e essa história minha de vida, fez com que me bloqueasse. Então, quando eu engravidei, foi exatamente isso. Foi eu perceber isso. Aí nós engravidamos. Aí aconteceu a mesma coisa, passaram-se 7 anos e a gente não engravidava de novo. E a gente queria o segundo filho. Só E a que Manu pedia, irmã. e Irmão. a Manu, Irmão, irmã. Ela quero queria qualquer irmão coisa. e tal. E aí o que acontece? Mais uma vez a história de acreditar. Ele, na verdade, é o segundo filho de pais primos. E aí qual era o medo dele inconsciente? Que o segundo nascesse com problema, porque primo casado com primo. Só que os pais dele eram primos. Não nós não éramos primos. E parece que quando ele fez o treinamento Gaivota depois, foi interessante que caiu a ficha dele. É como se tivesse mudado a chavinha no inconsciente de que, mas ela não é a minha prima, minha filha não vai nascer com problema. E aí, logo depois também, a gente fez em abril, em junho a gente estava grávido da Mariana. Então, é assim, foram descobertas, muitas coisas. A gente agradece aos treinamentos, né? A gente fala ao Rodrigo Fonseca, porque a gente tá Ele vai vir aqui falar isso. Falou, todo orgulhoso. Então a gente fala, estamos 12 anos com ele, e assim, a cada treinamento e ter ele como amigo também faz com que a gente se perceba a cada dia. Um olhar de um olhar de outro, uma fala, né, e tal, faz com que isso seja bem, bem interessante. Então, essa acho que foram as maiores dificuldades, né? Porque relacionamento em si, a gente sempre se comunicou bem. Eu acho que a gente, pelo olhar, pelo toque, Sabe o pelo que a gente jeito... percebe, Linda, assim? Eu acho que a sua pergunta, ela foi pertinente, mas talvez a gente queira sempre buscar algo, assim, qual é o problema do relacionamento? Eu penso assim, por que as pessoas divorciam? Eu vou lá no escritório. Por motivos banais. Dificilmente existe um divórcio assim, porque traiu. Cara, quando o cara trai, quando a mulher trai, o relacionamento já acabou faz tempo. Então não é o problema do relacionamento terminado, não foi a traição. O problema foi o pequeno detalhe lá atrás. É ter falado do sapato 20 vezes a ponto da pessoa perder, como você falou, perder a admiração, perder o respeito, e aí sim. Então na hora que falou uma vez do sapato, quando a pessoa deixar claro, olha, isso aí me incomoda, eu me sinto tal. Aí um dia você brinca, você guarda o sapato, no outro dia você pega o sapato, bota na cama, outro dia você leva na boa. E aí você não consegue fazer com que essa pequena coisa vá se somando a outras pequenas coisas e gere um problemão maior que vai parar lá no meu escritório para fazer divórcio.
Que eu já falei que não leveza, faço né? mais, tá? Nem me procura. Perfeito. Acabou a história do divórcio naquele escritório. Leveza, né, John? Acho que Sim. o que você traduzindo é leveza, porque se a gente for levar tudo ferro em fogo, e isso vale para muitas relações. Acho que nos últimos anos eu tenho refletido muito sobre isso. Porque onde o Felipe Ussur, ele fala uma coisa, tem uma frase que eu gosto muito também sobre verdade, que ele fala, onde habita a minha verdade não há espaço para desconforto. Então, quando eu Acabou. consigo me Incrível. comunicar com o outro, quando eu consigo falar, se tá ferindo é mais o ego da pessoa do que a minha verdade. Então, se você se incomoda com a minha verdade, a não ser que eu tenha sido ofensiva ou desrespeitosa, que aí que eu acho que vale mesmo as pessoas que se amam, porque é amor, sabe? Das pessoas que passam, as pessoas que passam pela minha vida, eu falo, cara, eu sou muito grata. Até aquelas que eu não quero ser igual, você falou de elas, né? Tem pessoas que a gente não quer, fala, que bom que essa pessoa passou, porque é exatamente isso que eu tenho como exemplo daquilo que eu quero eliminar da minha vida. Nem vou falar não quero fazer porque a gente faz, né? Sim, eu quero eliminar sim. da minha vida esse tipo de atitude e comportamento pra gente ficar mais alerta. Então, acho que trazer essa leveza até nas relações, até nas conversas, tal, você vai começando a olhar e falar, ai, tá, tô com preguiça disso. Eu falo que eu já tenho preguiça de algumas coisas. Eu falo, gente, eu não quero reencarnar, não. Eu quero viver essa vida. Então, tem algumas coisas que eu não quero mais. Tô perdoando pra não ter. Fala igual a Judeuzito, faça com que eu Deusito, resolva foi isso agora. é. Eu não precisar voltar para Precisa resolver a mesma voltar, coisa. né? Assim. Ó, duas coisas que eu achei legal. Eu sempre fui verdadeiro. E aí tem gente que acha que eu sou verdadeiro demais. E aí, às vezes, eu peco por esse excesso que você falou verdade e acabou sendo ofensivo. Aí eu tenho me policiado bastante pra não ultrapassar o limite. Então, aí eu tava até questionando essa questão Parabéns, você tem conseguido. Tenho viu? conseguido, obrigado. Tem. E até tinha questionado essa questão, será que ser verdadeiro assim, 100% faz sentido? Ou às vezes vale a pena omitir um pouquinho? Porque pra mim a omissão e a mentira, pra mim é a mesma coisa. Há quem defenda que não, mas pra mim é a mesma coisa. Mas enfim, é questão minha. Aí, por um acaso do destino, a gente foi parar num teatro pra assistir uma peça de alguém que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que eu não sei como nunca tinha ouvido falar, uma russa chamada Helena Blavatsky. Quem não ouviu, vá ver a história dessa mulher. Helena Blavatsky. E a peça começou quando ela disse assim... Não, a peça começou não. Quando eu fui ver, que eu comprei o ingresso de bobeira, cara, uma das frases dela assim, nada pode ser maior que a verdade. Nada. Então, cara, nada é nada. Então, cara... Eu falei, cara, tá... E eu tava nesse momento, assim, de falar, cara, será que vale a pena? Vi que vale. Continuo sendo verdadeiro. Tô tentando ser um pouco mais polido. O meu ogro favorito, às vezes ele... respira, dá uma segurada, tal, mas eu tento dar uma segurada pra não ofender, pra não pecar pelo excesso. E uma outra coisa legal, que não tem nada a ver com isso da verdade, mas é legal que eu posso falar isso porque eu como sou advogado, vocês que são cientistas, terapeutas, psicólogas, não podem falar. Mas a gente tem aqueles momentos de terapia que a gente tem que voltar lá, né? Voltar lá no momento, pôr a pessoa na nossa frente e perdoar e pedir perdão e voltar pleno. Cara, um dia eu ainda vou desenvolver uma tese que você vai lá, volta Ele naquele tá momento. com isso na cabeça, pega, lembra lá. mas bate, arrebenta, espanca, trucida. Expira e volta. Mas posso te falar? Resolveu. Sabe- Agora dane-se você. Mas Foi posso- tudo dentro do meu inconsciente. Ó, nesse momento, eu sou cientista, então eu vou falar. Tamo Helena junto. também me diz, né? Vou fazer aqui, John. Dá uma segurada aí, que Dá uma agora é papo segurada do aqui, cientista do outro esquerdo, do outro lado. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu aprendi com um amigo nosso, que eu não vou falar o nome dele aqui, depois eu falo pra vocês. Vocês conhecem, um médico amigo nosso, Aham. que ele falou que muitas vezes, que quando ele me contou isso, juro, eu chorava de rir. Eu tava no consultório dele, ele falou, eu vou até uma situação. Ele falou, porque eu fazia isso e tal. Eu falei, eu não consigo imaginar você sendo barraqueiro. Nem eu, porque eu já sei quem é. É. E aí ele falou assim, porque eu vou lá, eu imagino pá na pessoa e tal. Lindo, Aí eu volto incrível e isso. acabou. Ele falou, isso foi a chave da minha vida. Juro, quando Eu ele acho. falou isso, eu falei, a humanidade tem salvação. Porque aí falando das De eliminar emoções, raiva. é de eliminar a raiva, porque eu não preciso ir lá cacetar a pessoa. Mas eu posso pegar, né, usar aquilo dentro logicamente, entender também o que é o meu, né? A gente entende o porquê que eu fiquei irritado com aquilo e tal, e volto plena. Não, eu acho lindo. E eu vou te falar que eu fiz isso, mas eu já Aí, ó. soquei um monte de gente. E voltou plena. E voltei plena. Voltou E vou te linda, falar. Eu vou te falar, Helena. Isso é Isso incrível. Eu acho conserva que ele até. quer fazer isso com alguém. Eu vou porque te tá falar. falando disso. Conversa com o Tá nosso com amigo. tempo? Conversa, Vamos fazer meia hora de terapia que eu preciso... conversa com o nosso amigo sobre essa tese que você vai adorar. E vou te falar que conserva até meu botox, que agora eu deixei até de ficar dando ruga. Eu olho e falo,
É só resolver. Quantas vezes isso? Mas é entender o que a raiva me provocava. E aí, sobre essa questão do ogro, sabe, John? É muito sobre... Aí entra a comunicação. Eu posso chegar pra pessoa e falar, nossa, você tá ridículo com essa roupa. E eu posso chegar e falar assim, cara, eu vou te falar um negócio. Você tem um casaco, não sei o que e tal. Com essa aí hoje, eu acho que você não vai chegar uma hora que você não vai se sentir bem. Eu não tô mentindo. Só tô ajudando, né? Eu tô falando a mesma coisa. Ou então falar, Eu acho que eu vi você falando isso em algum outro podcast e eu usei lá no Elos. ó, De gente, tá verdade. inspirando Não, ela, de verdade. gente. Foi você falou alguma coisa Eu quase disso. sempre Falei, falo sobre cara, isso. não é questão de reclamar da roupa. É questão de como Como eu vou falar que falar? poderia ser melhor. Sabe? Ok. Exatamente. Aí você acaba deixando o sincericídio, eu dei esse nome, o sincericídio. Às vezes, John, De fato, eu não gostei da roupa, mas, cara, dá pra falar de outro jeito. dá pra falar de outro Aí que a jeito. pessoa fala, gostou? Não. Sim. Aí tudo bem, aí deixa Ela eu falou, pingando olha, também. eu não gostei, mas eu já cheguei a falar assim, você tá se sentindo bem? Você é uma lady, né? Eu não. Eu acho que eu não... A minha sobrinha, quando ela cortou o cabelo, perdão, a tia vai contar essa história aqui, tá? Ela chegou pra mim, Você deve estar linda. ela tá desse tamanho, calçando 39, essas coisas assim. Nossa. Aí ela falou, tia, eu olhei pra ela, falei, não. Ah, ela chorou e tal. Eu falei, aí umas amigas nossas, você tinha que ter mentido pra ela. Ela falou, eu falei, mas eu não vou mentir. Eu falei, ó, eu prefiro você de cabelo comprido. Mas você gostou? Tudo bem. Aí até essa semana ela virou pra mim, ontem, ela falou, tia, sabe aquela vez que eu cortei o cabelo? Eu me arrependi no dia seguinte, mas Nem eu não eu não queria gostei. falar pra ninguém, por não sei o que e tal. Mas as pessoas se incentivaram. Eu falo, gente, tá errado. Você incentivar. Porque aí a pessoa fica se enganando, a pessoa, sabe? Ela não gostou. Ela fala: olha, eu não gostei, mas se tá ok pra você, eu prefiro você de cabelo comprido. Show. Eu não menti, só que eu não preciso falar, nossa, ficou ridículo. Então, você sabe que tem marido que faz isso com a mulher? Tem e muito mulher marido que faz isso com os namorados. Estão É. começando e já começa... Não, já tem que começar certo. O que é o certo, né? Você criticar e falar que aquele jeito... Você nem conhece ainda o jeito É. da pessoa, a personalidade da pessoa. Então, eu acho que esse movimento de elogiar, igual ele fala, quando fala, nossa, deu um negócio no cabelo... Eu já tô elogiando, ele fala. Quando eu falo, nossa, hoje você tá diferente, eu já tô elogiando. Eu não preciso falar, nossa, como você está linda hoje, né? Então, nas entrelinhas. Eu tive um namorado que ele era muito legal. Eu cortava o cabelo. Mulher, quando corta o cabelo, ela corta um dedo, ela quer que ele repare, né? Pois é. E ele tinha essa característica. Às vezes eu ia, cortava uma pontinha e tal, porque eu sempre gostei de ter cabelo comprido, e não falava nada. Aí ele chegava, cortou o cabelo, né? Ficou bom, assim, precisava tirar, tava bom mesmo, aquelas pontinhas, tava bonito, mas aí não fica... Aí você olha e fala, porra, O cara prestou atenção em mim. prestou atenção em mim uma unha. Eu lembro que uma vez eu fiquei sem fazer a unha uma semana, que eu fiquei tive uma alergia. Aí ele, tá tudo bem? Eu falei, por quê? Ele falou, nossa, você tá sem esmalte, sem nada na unha, você não é assim. Tá tudo bem? Você vê, ele não criticou, só perguntou, tá tudo bem? É até uma forma de cuidado com o outro, sabe? É aquela coisa de chegar, às vezes o cara vê a mulher cansada e fala, daqui a criança, mas quando tem filho pequeno, vai fazer sei lá, vou pedir ajuda pra minha mãe, né? Não custa nada pra ficar com a criança, vai fazer um day spa, porque a mulher, ela precisa se olhar no Não, tipo, espelho. vai fazer qualquer coisa. Você sabe que esse pensamento hoje está muito equiparado. Assim, os homens acham que a mulher não precisa. Muitos homens, e eu atendo, é assim, não tenho nada contra, mas a mulher permite muitas vezes que o homem faça assim, olhe assim para ela. Sim, verdade. Então, às vezes a mulher quer sair, mas ela fala, não, se eu for falar, ele já vai encher as paciências. Ai, prefiro não fazer. Então, é assim, só existe quem tem o poder porque existe quem é dominado. Se não existe quem é dominado, não vai ter quem domina. E aí as coisas vão começar a equiparar. Hoje a gente fala que a mulher é cuidadora, só que ela está sendo tão exigida e também exigida para trabalhar fora, exigida para fazer as coisas, que quando ela está dentro do relacionamento, parece que ela está sendo exigida para quê? Para estar em casa, para fazer as coisas de casa. E aí você acumula o fora, acumula o dentro e essa... não, tá tudo bem, é assim mesmo, é vida de mulher. E há quem defenda, e eu já fui desse grupo, vocês vocês não queriam direitos iguais? Então toma. E não tem nada a ver uma coisa Tem com a nada a outra. ver uma Homem é coisa com a homem, outra, mulher é mulher. exatamente. Eu falo que gentileza e educação não tem nada a ver com direitos iguais. Não tem como eu querer que vocês carreguem 50 quilos só porque vocês queriam direitos iguais. Vocês queriam o direito de carregar também, mas não precisa ser 50 quilos.
Exatamente. Entendeu? E dividir com o homem. É a questão de caminhar juntos, de fazer juntos. Isso. Então não é só a minha obrigação. Não é só a sua obrigação ser provedor e trabalhar e trazer dinheiro. É minha também. Não necessariamente eu tenho que trazer mais ou menos. Não importa. Não é só a minha obrigação cuidar de filho. É sua também. E aí isso virou uma via de mão dupla que muita gente não entende. E eu... Faz pouco tempo que comecei a entender isso de verdade. Eu achava assim, vocês não queriam dias desiguais? Então toma. Pra saber Vai que lá você e pode trabalha lá, contar faz lá. comigo, né? Eu acho que eu falar Exatamente. assim, essa coisa dos direitos iguais, é falar assim, ó, você pode contar comigo também. Eu não quero só que o cara, né? Porque antigamente tinha muito isso. O cara tinha que ser o provedor e às vezes o cara tava passando um momento difícil emocionalmente e tal. E a mulher até queria ajudar, mas não podia. Porque mulher minha não trabalha. Eu escutei muito isso. Mulher minha não trabalha, eu não preciso. O que que os outros vão pensar e tal. Cara, o direito igual tá ali, mas não significa que a graça vai ser perdida. Eu conheço mulheres, aí eu falo que um pouco a mulherada tem pecado nisso, tá, John? Que não aceita que o cara abra a porta do carro pra ela. Eu falo, Pois é. gente, eu quero que, se quiser me pegar Não, no não, colo, o cara não pode botar. pagar a conta. Não Como pode não pode pagar a Eu falo, conta? pode pagar. E eu falo que o feminismo, né? Sem polêmica, tá, gente? Por favor, vai virar entendam o polêmica, mas tudo negócio bem. aqui desde o começo. Faz parte, vira Enfim, polêmica e tudo bem. eu falo, é assim, o cara vai pagar a conta, mas eu posso ser aquela mulher que se der um BO, eu posso pagar a conta e posso pegar o carro e posso dirigir e posso não sei o quê. Eu posso fazer. Tirar a carga do homem. Tirar a porque carga o homem dele, tem uma carga exatamente, pesada. Porque ele tem que ser exatamente. provedor, ele precisa carregar o peso, ele precisa E antropologia carregar. é isso, né, Lê? Total. Isso aí é antropologia, gente. Não tem nada a Total. ver com, Não, sabe? Eu é. penso que algumas coisas, algumas palavras, as pessoas deturparam o real significado. Porque quando a gente fala de feminismo de verdade, não é a mulher ficar sem se depilar. Não é a mulher virar se masculinizar, mesmo sendo hétero. Ela simplesmente entender que ela tem direitos iguais, mas ela pode continuar sendo bem cuidada. Ela pode continuar num relacionamento que o marido abra a porta do carro para ela, que o marido faça um carinho para ela, sabe? É uma opção. De se comunicar é a opção. E acho que dentro do que eu conheço da relação de vocês, eu acho que tá aí muito do segredo de vocês. Vocês se permitem viver os papéis, porque a gente fala muito dentro da inteligência emocional e tudo mais, o masculino, o sagrado masculino e o sagrado feminino, que não tem a ver com orientação sexual, são Nenhuma. coisas diferentes. Nenhuma. Então a mulher é viver o papel de mulher. Gente, o homem não pare. Ponto. Não, se parece, morria. Entende? A mulher, ela pode ter um filho por ano, 2, quando é com seus gêmeos, tá? O homem, ele pode ter um filho por dia, ele pode fazer um filho por dia. Então, entender esses papéis dentro da relação, dentro da sociedade e tudo mais, trazendo respeito, admiração, amor, mas é esse, eu vejo muito, né? Esse equilíbrio na relação de vocês, esse entendimento de papéis. Não é isso? O plantar, o que você falou faz todo sentido, que a gente fala que o plantar, a nossa relação, a gente foi plantando e sem pressa para colher. Sabe? Porque as pessoas acham que precisa plantar alguma coisa hoje que é, ele precisa se acostumar com esse meu jeito. Não fez, no outro dia já tchau. É assim, as pessoas precisam amadurecer com isso. Por exemplo, ele não vai mudar, como a gente estava falando, em um dia. Se ele perceber que aquilo não está me fazendo bem. Até ele buscar uma forma melhor, conforme a vida dele, conforme o que ele viveu, para ele mudar comigo, eu preciso ter paciência. E a pessoa comunicar, olha, eu estou trabalhando nisso, eu estou olhando para isso, né? Por enquanto ainda não sei, mas você me perdoa se eu estou te machucando ou alguma coisa assim. Porque há a intenção de fazer. E aí você pergunta, você quer minha ajuda? Por quê? Muitas vezes ele fala assim, se eu quiser terapia eu pago. E brincando comigo. Mas é real, porque muitas vezes não sou eu que vou mudar o movimento dele. É ele mesmo que vai precisar ir na busca. E ele até brinca, tipo, você não vai poder me ajudar. Então, assim, por quê? Porque é algo que eu preciso mudar com você. E eu a mesma coisa. Quantas vezes eu já fui pra terapia? Por quê? Porque muitas vezes a gente fala, né, psicólogo faz terapia também, né? E aí eu faço, às vezes, uma vez por mês e tal. Porque muitas vezes eu preciso encaixar alguma coisinha ali. E a nossa relação, eu digo que é isso. É a gente plantar sem pressa para colher. É a gente movimentar a nossa vida de casal assim. Nunca dissemos assim. Dissemos? Tá certo. Tá certo. Nunca dissemos assim, vamos separar porque isso daqui não tá dando certo. Ou então, se isso não der certo, a gente se separa. Nunca nós falamos em separação. Eu nunca ouvi uma crítica
Por exemplo, ou você tá gorda, ou você tá feia, ou você tá isso, ou você tá aquilo. Eu sempre recebi ajuda. E você percebe isso? Tá bom assim pra você? Por quê? Porque eu acho que quando a gente tem alguém do nosso lado, eu não vou ficar apontando defeito, eu vou acolher, porque eu sei que a pessoa também não tá feliz muitas vezes do jeito que ela tá. Sim. E aí a relação, eu acho que o grande segredo pra gente ter montado o treinamento foi exatamente esse. É mostrar para as pessoas que existe um diálogo saudável, que existe uma forma de você perceber que os seus pensamentos, os seus comportamentos estão te levando a movimentos que tá machucando você e o outro. E aí, como Você e o outro, isso é legal. tá machucando você e o outro. Porque se você se machuca, né? As Sim. pessoas acham que tá Total. machucando só, é sobre o outro, não. Tudo é sobre É você. sobre, tudo. é sobre mim. Tudo é sobre você. A gente fala, tu fiz pro outro. Não, tudo é sobre você. Tem duas frases que eu não gosto de escutar, sabe, Lê? Quando alguém fala assim, que vai casar, fala, não, se não der certo, separa. Eu acho que é uma frase derrotista. Eu falo, não, eu vou me Vai casar. separar. Vai separar. Eu falo, eu vou casar pra ficar. Eu não me casei ainda. Eu falo, eu pretendo me casar pra viver uma relação de construção, entender que existem dificuldades e tudo mais. Ou quando alguém se separa e fala assim, não deu certo. Eu falo, porra, você foi casado 20 anos, não deu certo? Deu certo durante, sei lá, 18, 19 anos. No último ano, de repente, não deu, mas você vai apagar tudo isso, aí viram inimigos, né? Começam a brigar, Isso. falam, não, gente, por favor, é se ferir e ferir o outro. É a história da sua vida. É muito sobre isso também, É o que né? você falou, e aí o direito, né? Aí vou encampar o advogado aqui. O direito, ele já tem dos regimes de casamento, que é aquilo que você escolhe quando casa. Existe um regime de casamento chamado participação final dos aquestos. Ou seja, você casa já definindo as regras do divórcio. Olha que ponto a gente chegou. E isso não é novo. Isso já vinha no Código de 1916 Isso e me foi. irrita. Já foi renovado. Então, assim, já existe, você casa já dizendo, olha, a gente vai casar, mas quando separar, o carro é meu, a casa é sua, o filho é meu, o gato é seu, o cachorro a gente divide. Então você vê que ponto a gente chega. Então Não se pensa em construir, né? lógico. que É não. muito a historinha dos 3 porquinhos, sabe, John? Eu gosto muito de dar esse exemplo para os meus clientes. As pessoas, elas, numa relação, elas querem tudo rápido, aí ela faz primeiro a casinha de sapê ali, né? Aí tem o outro porquinho que fez a de madeira. E aí o outro que estava fazendo a de alvenaria, todo mundo fica zoando. Mas vai demorar, vai não sei o quê. Gente, o relacionamento, ele é feito dessa Exatamente. alvenaria. Você vai construindo, você vai fazendo, né? Tem as etapas ali de E o construção. bacana, linda, o bacana é você curtir a etapa do sapê, a etapa da madeira e depois curtir a etapa da construção mesmo, da alvenaria. E tem gente que fica esperando pra curtir a alvenaria. E se a alvenaria não chega? Tem que ir que você sabendo, faz? né, fazer as coisas, Lógico. cara. Porque as pessoas acham que... Hoje em dia as pessoas querem tudo muito rápido, John. Por isso que nunca mais hoje, nunca que se tem viveu informação tanto aqui, ó. sobre A gente ansiedade. Não me faz Olha a feliz. informação. Você já ouviu isso? Essa pessoa não me Não faz me faz feliz. feliz. Tá, você é feliz? Não, então você não vai encontrar... Né? A pessoa nem é feliz, gente, com ela. Ela não gosta nem dela. Quando você tá sozinho, você é feliz? Então como é que você vai estar feliz com o outro? Se nem sozinho você é Eu feliz. já conheço gente que fala, Cara eu pálida. não consigo ficar sozinha. Então, E tem gente que fala o contrário, né? Que fala assim que eu fico melhor sozinha do que Não me mal imagino com acompanhada. ninguém. Do que Ai, mal não. acompanhado do que mal Ai, acompanhado. Mas chega um momento que a vida cobra, né? Porque hoje você não quer ninguém, mas lá na frente você quer, né? Quais são os principais problemas que as pessoas que vão no Elos, elas trazem pra vocês? As principais questões, assim, que vocês percebem lá, que vocês têm que trabalhar? o gênio das mulheres. Ó, o John querendo... Nós estamos embaixo. Mas, Primeiramente, sabe, eu acho que o top de tudo é o cotidiano, o dia a dia, o desgaste do dia a dia. Tem o trabalho, tem os filhos, o desgaste. Não se conecta mais, não conversa, não para conversar. Quando vai conversar, uma Não faísca. olha no olho. Não olha no olho, não se toca, só faz o sexo. E isso vai desgastando a relação. Isso é o principal. E um dos fatores que contribuem. É um dos fatores que a gente Muito. ainda brinca muito lá, que é o celular. Né? Por exemplo, a pessoa tá lá e tá no celular, tá na televisão. E a grande maioria das mulheres ou os homens não sabem romper isso que tá acontecendo. Traz ele não me ama mais, ele não me quer, ela não me quer. Por quê? Porque tá mais no celular do que comigo. E não sabe romper isso, sabe? Se põe sempre numa condição de vítima. Workaholics também, que
trabalha demais e aí esquece de... chega tarde, aí tá cansado, vai dormir, não dá atenção pro filho nem pra esposa. E a mulher também. Existem homens que fazem esses papéis de ficar em casa, trabalhando ali com as coisas das crianças, a comida e tudo. E aí não dá atenção, sabe? A mulher chega do trabalho cansada e tudo e vai dormir. Então é assim, é uma das causas também. E muita gente pensa que é questão financeira, mas não é. Por incrível que pareça, a questão financeira não é. E todo mundo acha, nossa, é o dinheiro. Dinheiro, cara, a gente vive com pouco dinheiro, com muito dinheiro, e tá tudo bem. E Mas não é o problema maior. e não aparece muito, Não aparece né? muito, não aparece. Sobre dinheiro. Uma coisa que eu falo que tem bastante também é assim, né? As pessoas acharem que a outra não ama mais. Isso é Bem, é uma reclamação recorrente. achar que não me ama mais. Só que às vezes quando a gente fala disso, é assim, a pessoa não me ama mais, mas como você sabe disso? Será que ela tem uma forma de amar que você não tá percebendo, né? De te amar? O que que ela tá fazendo? Ah, ela faz isso, isso e isso, e eu gosto assim, assim, assado. Mas você já falou? Então, A Helena desenvolveu um exercício aí baseado naquelas 5 linguagens do amor que ela aplica no treinamento, que é muito legal, assim, que na hora que o cara entende qual é a minha linguagem do amor, a minha linguagem é o toque. Aí a dela é o tempo de qualidade. E aí como é que fica? Como é que ajusta isso? E é muito legal que os casais começam a entender e falam, então é isso. Tem uns que você vê assim, falando, nossa, descobrimos... Por América. eu passo de tudo por ela nisso, eu lavo, eu passo, eu cozinho pra ela, mas nada Ela só tá quer bom. que você não faça nada, jumento. Ela só quer que você Ela fique só parado. quer que você fique Jumento com não ela. pode. Já Ela só pode, quer que pode. você fique, ela Já só quer que foi, você já fique olhando no olho dela durante 10 segundos por dia. Pegue na mão, assista um filme com ela. Tem deixa assim, tudo tipo, lá. Senta ali no sofazinho, Não praticar o precisa pagar nadismo, o conta, deboísmo não de precisa- ladinho, né? Assim, Exatamente. só ficar junto. Eu falo muito sobre essa questão das redes. As pessoas se escondem muito atrás dela, né? Aí ela fica longe de quem tá perto e perto de quem tá longe. Eu falo, gente, esteja presente, viva o presente que é o presente. A Helena descobriu uma tática incrível. Eu tô no celular às vezes, e aí, qual que é a tendência do outro? Pegar o celular também. Ela conseguiu, ela vem se encostando assim. Aí eu passo rápido, ela você tá volta, ela fala, vendo? volta o que meu que tô vendo? Volta aí. que eu Ela quero ver. volta, então quer dizer, Não é resolveu que o eu problema. invado o espaço dele, mas eu começo a falar pra ele, olha, eu estou aqui. Sem ser... Ah, é isso que você fala? eu falo inconscientemente. Ele tá no celular. Ou então ele tá assistindo televisão, eu sento do lado dele e falo o que você tá assistindo. Ou então eu começo a assistir e falo, não dá pra assistir um filminho, alguma coisa diferente? Tipo, você tá aqui, né? Então é assim, são... Você não precisa esperar que o é uma outro forma venha. delicada de falar, ô, sai do celular, ô, troca de canal. Olha tá pra vendo mim, isso aí? né? Olha pra mim. Então, e aí você fala, cara, na boa, tô em casa. Porque igual né? teu Depois eu irmão vejo isso fala, aí. eu trabalhada na terapia, eu não vou trazer nada pra mim. Não é meu problema, não, é dele. Porque Então, assim, ó, galera, uma dica pra vida. O WhatsApp, a gente nunca vai vencer o WhatsApp. Não, nunca. vai vencer. Então não tente vencer o WhatsApp. e nem o Instagram, que você fica lá. O Instagram eu já nem olho, dane-se. Agora o WhatsApp é impossível. Não, nem TikTok você olha. TikTok é da hora. TikTok eu gosto também. E aí eu falo, o que você tá... Aí ele começa a compartilhar o vídeo. Quando ele compartilha 1, 2, eu falo, nossa, quanto tempo você tá no celular? Assim, seria algo para motivo de conflito e de briga. Só que a gente precisa se conhecer primeiro. Me conhecendo e o conhecendo, eu sei que ele me ama e que aquilo é o impulso dele. E como eu faço para ajudá-lo a perceber que aquilo ali tá ruim? Que tá roubando o tempo Que dele, tá roubando né? o tempo dele. E que tá prejudicando ele. O que eu faço? Não é invadir o espaço, é alertar. É fazer com que ele entenda que aquilo tá fazendo mal pra ele, mas tá fazendo mal pra gente também. Não, e você Então- deu um exemplo aquela vez do futebol, por exemplo. A mulherada fica, porque o cara vai pro futebol. Mas, cara, vai pro futebol com ele. É. A Helena vai no meu basquete, eu acho da hora. Cara, vai pro futebol com ele. Mas ele vai no cinema, no shopping comigo, espera eu experimentar roupa e tudo mais. A vida, a gente tem que olhar um ponto acima, né? O Isso. ganha-ganha, é um ponto acima. É assim, o que eu faço por ele que vai vir em troca automaticamente pela percepção do amor que eu tenho por ele. Exato. Então, é assim, é o ganha-ganha. É um ponto, se olhar um ponto acima. Você realmente acha que ele não te ama? Não, ele me ama. Então, esse pensamento veio, ele não é verídico, questiona ele e vai agir diferente. Então, acho que esse é um Ela é movimento. demais, ela é demais. Por isso que é bom fazer terapia, se conhecer, né? Porque a gente consegue entender esses gapzinhos que a gente pode deixar que aconteçam nas nossas vidas. E exemplos como esses que vocês estão dando aqui, vale inclusive para as relações de amizade. Porque às vezes a gente cobra de uma amizade, de uma coisa. Ah, mas ninguém me liga. Tá, você liga? Não, você faz? Não, então tá bom. Agora, tudo bem, se você faz. Mas aí, por exemplo, eu tenho uma amiga
você já ouviu falar dela, a Márcia. Nós somos amigas a idade que vocês estão juntos, assim. Há 32, 33 anos. Eu sei o jeito desligado dela, eu sei o jeito... E ela não é menos amiga por conta disso. Sim. Porra, se eu pegar o telefone agora e falar, meu, deu ruim, vem aqui me buscar aqui no... Eu sei que ela vai fazer. Eu acho que é por isso que ela é sua amiga. Porque se ela atendesse todos os seus requisitos, você teria casado com ela. É isso, não, mas é por isso. Por isso que a gente... Não, é verdade. A gente tem uns amigos, que os amigos têm várias qualidades, mas não tem todas as que a gente precisa. Por isso que ele é nosso amigo. Quando você encontra alguém que atende todas as suas... aquilo que você imagina, você casa com a Suas pessoa. necessidades, É, né? E hoje em dia acabou essa história de, porque eu caso com a Helena porque é mulher. Não, eu caso com um homem, caso com dois. Porque às vezes agora, hoje em dia, é assim. Cara, o A atende metade, o B atende a outra metade, casa com os dois e tá tudo certo. tudo hoje em dia, certo. vamos embora. E quando a gente entende essas diferenças, sabe, João? A gente fala, cara, é o jeito da pessoa, jeito ela da não vai pessoa, mudar, ela não me ama vai. menos ou mais por conta disso. Às vezes eu fico uma semana sem falar com a Juju, com a Pri, eu tô com o próprio Rodrigo. Não significa que a gente não se ame, pelo contrário. Ô, Linda, eu tenho um Mas- amigão meu, que ele não atendia o celular e eu ficava bravo com ele que ele não atendia o celular. Um dia a gente tava almoçando, o celular dele começou a andar na mesa, mano. Eu falei, meu celular tá tocando. Ele tá, eu falei, tá tocando, foi meia hora, você não vai atender? E eu ficava bravo porque ele não atendia. Era a mulher dele. E eu ficava bravo porque ele não me atendia. Cara, ele não atendia a mulher dele, então eu falei, cara. Ele tava ali com você, ele tava te tava dando ali, tá atenção. nem aí, ele tá nem aí. Então, cara, é isso aí, vida que segue. Teremos elos esse ano ainda? Como é que faz? Como é que é? Dois. Quero que vocês falem um pouquinho pra gente agora. Porque tá acabando, gente. Hoje É muito rápido, é muito legal, que a é gente muito ficaria aqui, rápido. mas, né? Me falem, fala um pouquinho do treinamento, já falem das datas, como é que fazem pra entrar em contato com vocês, porque eu acho que as pessoas não só precisam, como merecem Merecem. estarem conectadas, assim. E vale pra quem tá namorando, noivo, casado, que não precisa tá cagado, tá, gente? Tá em Isso. crise, tá? Fala Nem assim, "Ah, eu casado e nem quero- cagado. Tá assim, ó, Vai tô, lá. tô merecendo dar uma olhada, putz, eu quero olhar com... Até pra dar uma, sabe assim, um up. Sabe aquele filme... como é que eu falo? Aquele filme... Como se fosse a primeira vez, eu adoro aquele filme, né? As relações é muito sobre isso, é você aprender todos os dias a conquistar a pessoa. Eu acho que o Elas traz um pouquinho disso daí. Fala um pouquinho pra gente, Traz então, bastante. as próximas datas aí. Olha, amor, pode falar. Ah, legal. Então, o Elos Emocionais é um treinamento voltado para casais. E a ideia é que você melhore o seu relacionamento dentro daquilo que você escolheu. Então, a gente não ensina a roda, a fórmula da lei da gravidade, a gente não ensina nada disso. A gente só mostra para você mesmo uma forma que você tem de levar o seu relacionamento a sério. Priorizar aquela pessoa que você escolheu. Quando você escolheu aquela pessoa, você escolheu com as qualidades e com os defeitos dela. E é o que a Linda disse, não adianta você querer mudar no meio do caminho. Você não vai mudar. Então, cara, é entender por que você escolheu, a que aquilo agrega e aonde você pode melhorar, para que a sua relação melhore. A ideia é que você passe um dia olhando para vocês, um dia inteiro olhando para vocês. Eu sei que muita gente tá aqui no canal da Linda não me conhece, mas eu vou lá e falo o que eu quero. Mas pode ter certeza que muito conteúdo bacana, ferramentas que vão ajudar vocês, diálogo saudável, comunicação não violenta, comunicação eficaz, estados de ego. A Helena vai passar um conteúdo muito legal para vocês. Mas eu vou conseguir levar também algumas coisas que me fizeram chegar até os 51 anos com a mulher que eu escolhi, com a mulher que eu amo, que me faz feliz, que a gente até veio conversando hoje. Cara, a gente não pode reclamar da nossa vida em nada. Então, o meu objetivo é passar pra vocês o que me fez feliz até hoje. E o dela é passar as coisas que a psicologia fala. E aí, pronto, match. Isso. Deu match. Deu match e resolveu. Planta a mandioca e vai dormir. Exatamente isso. Tá aqui, tá. Que speech lindo. Fala do dia aí, né? Que é dia 5 de agosto e 11, Então, e 11 de novembro. 5 de agosto. Não, vou falar de 11 de novembro, não, senão as pessoas já vão pedalar, porque as pessoas só assim, pedalar, não vou agora não. Tem medo de olhar, né? Mas esse Só vai. agora, dia 5 de agosto, lá no Hotel Bristol, em Guarulhos, é um dia, você vai entrar às 9 horas da manhã e você vai sair às 20 horas da noite. Temos sorteio. Novidades. Novidades. É um sorteio. Como vai ser num hotel, aí nós separamos um quarto de hotel que vai ser sorteado.
lá Loucura. para a pessoa passar a noite. Dá uma pimentada, né? Só que o que acontece aí? A gente também tá com a novidade de promoções para que todos os casais fiquem e dê esse dia inteiro. Porque você sai de lá querendo colocar acordos em dias, Pô, que susto. pontos Susto que deu. pontos importantes que precisa conciliar, porque senão você sai dali, você só tem um caminho até em casa. Chega em casa, a rotina já Espera, voltou. né? A rotina espera, e aí você acaba esquecendo. Então é assim, vai ser um dia inesquecível para você. Tá bom? É, sobre Esperamos isso, gente, vocês viu? lá. @Elos Emocionais no Instagram, segue a gente. Olha, Eles têm podcast Caramba. também, tá, gente? eu nunca sei falar isso direito. Vai lá e segue a gente no Passamos dos 1.000 seguidores, foi muito legal. 1.000 é um número muito louco. Acredito, gostoso, mas né? eu não consigo falar, sabe assim? Eu confundo o Insta, o YouTube e tal. Como que faz? Se inscreve, Vai lá no Se inscreve no arroba canal. elas, que aí ele tem o link e aí leva @Elos vocês até lá. Emocionais. Clica no sininho Isso. e bora lá. Segue lá. Helena, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com a presença de vocês. Acho que as pessoas que estão aqui foram muito presenteadas com tudo que vocês passaram aqui, né? Na verdade, assim, é o mimozinho, tá, gente? Porque eles têm mais presentes aí lá no Elos. Eu sei do tempo de vocês, que vocês são super ocupados e tudo mais. Então, eu me sinto muito honrada, né, de vocês estarem aqui. Mais uma vez, uma forma de agradecer. Espero que a gente possa, durante muitos anos aí, comemorar muitas coisas juntas, Iremos. tá? E mais uma vez, gratidão mesmo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E muito obrigada por estarem aqui, tá? Lindeza, seguinte. Para vocês conhecerem mais um pouquinho sobre essa duplinha aqui, tem aqui no link da descrição o @, deles, que a Alina falou certinho aqui, do Elos Emocionais. Tem os contatos deles. E tem uma coisa, não deixe de mandar isso aqui para você, para quem você acredita que esteja merecendo escutar um pouquinho sobre essa conversa, que é muito legal. E não só aqui no YouTube, a gente tem lá o Spotify e o Deezer, tá? Então não tem desculpa. Se não tá dando para ver aí, já coloca lá, procura no Cientistas do Bem-Estar e vai escutando no carro, bota a mulher, a namorada, todo mundo para escutar aí. Isso aí. Porque nós estamos aqui para que você possa sempre viver a sua melhor versão. Mais uma vez, muito obrigada. Manda aí pra galera e até o próximo episódio de Cientistas do Até, Bem-Estar. Valeu, galera. gratidão. Foi muito legal. Que legal, Lina. Gratidão, gratidão. Legal.